Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde, aí que tem um link aí, vai. Aqui preso, você falou, eu não aceito a minha morte. O que você fala, eu ainda quero... é alma ou não? Dentro do espiritismo e dentro de outras religiões seria alma. No Tá. budismo a gente trabalha com uma consciência, Tá bom. mas seria alma, tá? Então você fica aqui vagando. Você fica vagando preso, o quê? É o seu último desejo, o seu último pensamento. Cara, você fica num looping preso e não consegue sair dele. Isso, e por isso que muitos centros E você espíritas... não tem nem consciência pra saber que você tá num looping. Não. Cara, pela primeira vez eu comecei a entender então o negócio. Muito obrigado. Porque pra mim, assim, como uma pessoa inteligente não se dá conta que ela não tá viva. Não tá viva. Por quê? Porque ela tá presa na última lembrança dela. No meu caso, se eu fui atropelado aos 14 anos, seria o acidente de carro. Se fosse isso. Ou meu pai ou minha mãe, porque eu era criança, meu apego é meus pais. E criança é pior ou... Não, criança vai muito mais rápido. É? Porque não tem um ego formado dessa maneira. O que te prende é essa estrutura egóica de é meu, eu quero, eu desejo. Não quero que ninguém pegue minha mulher, não quero que ninguém dirija o meu carro, a casa é minha, é meu. Entendi. Esse é o seu ego, a sua estrutura presa à matéria. Na hora que você fica preso à matéria, você vai se tornar um obsessor, alguém obcecado a. Centros espíritas têm a possibilidade de trabalhar o encaminhamento desses seres por meio do quê? Prestação de serviço. Então ele pega esses seres e fazem trabalhar sobre as 7 linhas da Umbanda. Esses seres ajudam essas pessoas mortas? Esses seres, eles são os mortos. Eles estão prestando serviço às pessoas para poder adquirir a sabedoria, a inteligência e a percepção do que aconteceu em vida. Então, mas aí agora eu me confundi, porque se ela tá meio animal e não tem essa consciência... Eles encaminham aqueles que não têm a consciência, e aqueles que têm a consciência prestam serviço a centros espíritas. Então tem alguns mais com consciência e outros menos. Vamos lá, aqueles que ficam... Não tem como falar. Esses obsessores, eles não falam. Eles não têm a consciência da palavra. Eles não têm mais o racional. Por isso que o Ouija e os jogos espíritas que todo mundo faz é um erro. Isso é muito... Para chegar nesse nível pode ser rápido ou é muito tempo? 100, 200, 300 anos, 400 anos. Ah, é? É. Porque tem que ser há tanto tempo assim aqui? Porque a inteligência, a percepção desse ser, ele vai deixando de existir e o estado mais de ódio se perfaz. No budismo, por exemplo, existem as narakas, que são pessoas que morrem no seu estado de fúria. Você deve ter visto um filme chamado O Grito, que abre com essa frase dizendo: pessoas que morrem no seu estado enfurecido permanecem no seu estado enfurecido. Caramba! E isso é ensinado dentro das religiões mais antigas. Então você vai na Tailândia, é ensinado isso, no budismo é ensinado isso, no hinduísmo tem. Então eles têm esse conceito dessa constituição do ser. Então a gente está lidando com coisas antes do espiritismo. O espiritismo surgiu no século XIX. A gente está falando de religiões do século III, século II, que já falavam sobre isso. Na Tailândia tem uma coisa que você vai amar. As ghost houses. Casa dos fantasmas? O que seria? As casas feitas para fantasmas. Não tem ninguém lá? Não. O que eles fazem? Você vai andar na Tailândia, você vê que existem casas iguais à sua. Se você mora numa casa na Tailândia, você manda fazer uma maquete da sua casa e ela fica na frente da sua casa ou no seu jardim. E fica com incenso, às vezes eles colocam animais mortos, às vezes fica com bebida. Por quê? Porque eles tiram o fantasma da tua casa, real, por meio do desejo ainda ligado à matéria. Então eles colocam dinheiro lá, que é o que ele ainda estava preso, ao estado de consumir carne, matéria, bebida, vícios, coloca tudo naquela casa. E ele vai ficar ali consumindo aquela matéria. A proporção não tem problema. Tipo, ser 1 milhão de fantasmas? Não tem. É mesmo. Essa consciência primitiva não consegue distinguir. Não, porque o que ele está preso é a substância. Que louco. Mas essas réplicas, elas têm que ser muito parecidas ou não necessariamente? Tem gente que é detalhista, tem gente que não. O que eles colocam? Às vezes objetos pessoais, roupa, pedaços de roupa e tudo mais. Só que na Tailândia vai além, né? Então, assim, eles têm uma crença de alguns espíritos que eles consideram são amaldiçoados e que podem levar uma pessoa a ser condenada. O que é condenado? A desgraça da vida daquela pessoa. Tá? Então, vícios, jogos, drogas e tudo mais. Tipo uma maldição mesmo são espíritos nervosos que ficam... Tá? Eles têm altares para um grupo específico chamado espíritos famintos. O que são espíritos famintos? Você fala, pô, o cara comia demais. Mas não só comida.
o cara que desejava tudo e não dava nada. Tanto que é interessante que a figura desses espíritos famintos são figuras que têm a boca pequena, eles têm mais ou menos 4, 5 metros de altura, o altar deles, eles mostram os totens e tal, e eles são magros e esguios, porque eles, na maldição deles, eles foram condenados a desejar as coisas e não conseguir ter. Então eles ficam atormentados e atormentando os outros. Em algumas outras religiões, no budismo, por exemplo, existem oferendas para os espíritos famintos, que você oferece incenso ou que seria aroma. Caramba. Tá? Então você tem os smell eaters e você tem esses que são os espíritos famintos. Os espíritos famintos, a função, o desejo deles é cada vez mais. Cobiça, mais. tudo. Tudo, Então, tudo. Pessoas muito fissuradas em dinheiro, essas coisas, estão sujeitas a atrair essas pessoas. Sexo, alimento, carro, dinheiro, status, tudo que é meu. No limite. No limite, ao extremo, perdem a noção. Então eles ficam atormentados depois da morte. Então eles fazem essas oferendas para quê? Para que quando esses Meliter ou os espíritos famintos se aproximarem, né, eles adquirirem a consciência de que eles estão mortos e que eles não têm como pegar essa matéria. É o start. Chegar e falar, clique. Agora eu entendi. Tá. Há necessidade de fazer esse processo. Então, no pós-morte, para esses seres, existem duas formas deles saírem dessa situação. Ou serem encaminhados por uma figura religiosa, então no budismo tem, no hinduísmo tem, em certas religiões, seria como se fosse um padre da igreja católica, só que funciona. Um exorcista. Só que funciona, né? Dali não funciona. Então, você encaminha esses seres. O outro é fazer com que eles despertem naturalmente essa percepção. Mas você acha que não existe exorcismo de verdade? Se você lê as obras do padre Gabriele Amorfi, que foi o cara que coordenou toda a equipe do Vaticano da ala de exorcismo, ele fala que 99% são meras ilusões, devaneios do ser humano. Eu tenho as obras do padre Gabriele Amorfi que eu achava divertido o cara falar. Ele fala que a grande maioria dos casos, eles são simplesmente de problemas mentais do indivíduo, mas nada. Raramente acontece uma manifestação de possessão no mundo. Raramente. E quando acontece, ninguém tem autoridade de mexer. Eu ligo na Record todo dia, toda noite. Cara. É uma coisa que eu nunca entendi. Sabe o que eu acho? Que eles guardam no armário pra depois. Não, sabe o que eu nunca entendi? Por que o demônio volta na mesma igreja se ele sabe que vai ser expulso? Eu vou te explicar. Primeiro, por que o demônio cruza os braços pra trás igual o Exu de centro espírita? Vamos perguntar primeiro isso. Todo tá assim. E aí, vai acabar com a vida dele. Engraçado, o Exu faz isso. E por que sempre essa voz? Né? Porque nunca tem outra. Por que não tem voz fina? Porque vai ser engraçado? O Tiririca. Menino, menina. Ia ser legal. Ia ser engraçado pra Tiririca, caralho. quando você morrer, virou um obsessor, Tiririca. Abestado é o que vai te possuir. Então você tá dizendo que é muito, 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 muito difícil Eu não. O padre Gabriele Amorfi disse fala? no livro dele que raramente acontece um caso de possessão. E quando acontece algo que realmente faz com que todos os religiosos ali se manifestem dizendo que realmente não é um caso médico, não tem diagnóstico, os médicos não conseguem nada, vem uma equipe do Vaticano especializada para fazer esse procedimento. Tá. Existem 2 ritos para fazer o processo de exorcismo. Mas é demônio ou é espírito? De novo, eu vou te explicar a questão do demônio. Essa coisa do chifre que eu não entendi direito. Por favor, se tiver algum demônio aqui que se manifeste agora... Não se manifeste agora, nem depois que ele foi embora. Não se manifeste. Eu não permito Eu posso só falar não, se você vai permitir alguma coisa, você não tem esse poder na minha